Bom, vamos hoje continuar na história da igreja. Nós terminamos, semana passada, o primeiro século. O primeiro século foi marcado muito pela ação dos discípulos, dos apóstolos, dos homens que tiveram algum contato com Jesus e deram sequência na obra do Senhor a partir dos ensinamentos de Jesus. Ponto marcante no primeiro século, tiveram muitos pontos marcantes, mas um que eu preciso lembrar vocês hoje foi a queda do Templo de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Então, Jesus morreu, a obra foi acontecendo, foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Paulo fez as suas viagens missionárias, foi o que nós vimos semana passada, né? Nós abordamos muito isso, as viagens missionárias de Paulo. Vocês que estão acompanhando aí de casa, shalom, Deus abençoe, vocês possam receber a aula. Obrigado, Diaconisa Eliette. Então, o Evangelho foi se expandindo no mundo pelas viagens missionárias de Paulo e com os irmãos que começaram a entender o Evangelho. Dizem que sem café é impossível agradar a Deus. Heresias, capítulo 2, versículo 5. Não, heresia, isso é Heresias, capítulo 2, versículo 5. Ou capítulo 5, versículo 2, tanto faz. Então, o Evangelho foi expandindo, e aí eles foram lutando com aquelas questões dos judaizantes, vocês lembram? Os agnosticismos, os ensinos de homens dentro da igreja, e Paulo combatendo. Teve o concílio de Jerusalém, e eles tiveram aquela definição, que nós abordamos tudo. Anos 70, é destruído o templo de Jerusalém. A destruição do templo de Jerusalém marca um novo tempo na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela região onde eu mostrei o mapa na época de Josué, depois na época de Jesus, e o Império Alexandrino, o Império Romano. Aquela região ali é uma região muito cheia de significados e valores. E é onde Jesus viveu, e é onde Jesus andou, é onde Jesus fluiu com o seu ministério. Ali, obrigado minha filha, em Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, Decápolis e todas as cidades por onde Jesus passou pregando. Aquela região era Judeia até antes do ano 70. Governada pelo rei Herodes, que não era judeu. Vocês lembram disso? Ok? Certo? Ele não era judeu. E aí, o Império Romano passava por uma crise, uma grande crise. E muitas coisas acontecendo. No ano 70, eles vão e destroem o templo. E a região começa a passar por uma nova mudança. E outras cidades começam a nascer. E aí, ela deixa definitivamente de ser Judeia. Ela já não é mais Judeia. Tem algumas coisas de Galileia, que é outra região que estava junto com a Judeia, mas o Império Romano começa a desconfigurar totalmente aquela região. E os judeus que estão vivendo ali, agora eles são um povo sem nação, eles são um povo sem templo, e eles são um povo que foram expulsos da sua terra. Ou seja, o restinho que tinha de Israel não existe mais. E aí eu até pontuei para vocês na aula passada que só voltou a existir Israel no ano de 1948. Esses quase 2000 anos, a região de Israel não tinha nada de Israel. Bom, essa foi a grande mudança. E a igreja está se desenvolvendo nesse processo. E aí nós vamos mergulhar na nossa aula hoje. A igreja cristã experimentou importantes mudanças nas últimas décadas do primeiro século. Essas mudanças foram tanto de caráter teológico quanto institucional.
É importante entender a diferença desses dois termos. Teológico, o pensamento em relação a Deus. Ok? Pensamento em relação a Deus. E o caráter institucional, a forma de funcionamento. Então, na aula passada, eu expliquei para vocês que eles não tinham templos, que eles se reuniam em todos os lugares, e daí do ano 70, 80 para frente, eles começaram a construir templos, a se reunir em lugares específicos. Nós vamos ver isso no avanço da aula. Então, caráter institucional. Um dado significativo é que temos poucas informações sobre esse período dos anos 70, ou seja, vamos marcar pela queda do templo para frente, até o ano 95. Nenhum documento importante dessa época chegou até nós. Porque tudo que nós estamos vendo de história da igreja são fontes documentais. Isso não é ideia da cabeça de um e de outro. Tudo isso é fonte documental, milenar, que tem as informações que contam essas histórias de várias fontes. Então, dos anos 70 a 95, não tem documentação. Quando os documentos reaparecem a partir do ano 95, ano aproximado da perseguição de Domiciano, nós vamos entender quem foi esse Domiciano. Foi um imperador romano, mas vou deixar mais para frente. Então, no ano de 95, ele começou a perseguir a igreja. São aonde começam a reaparecerem os documentos. Nos deparamos com uma igreja mais organizada e centralizada administrativamente. Ou seja, aconteceram muitas coisas, só que se perdeu. Não se tem a informação do que aconteceu. E nós estamos vendo passo a passo a história de formação do pensamento da Igreja de Jesus, ou da Igreja de Jesus como um todo. Mas existem muitas coisas que se perderam ao longo da história. Então a gente tem esse fio da meada, que está passando aqui por Antioquia, que eu mostrei na aula passada. Vai passar um pouquinho na frente pelo Império Romano, mas ainda não chegou a passar, propriamente dito, pelo Império Romano. A igreja está acontecendo, o Império Romano está aí. Vocês estão situados no ambiente histórico? Então as coisas estão acontecendo, e tem gente convertendo para todo lado, gente se tornando cristão para todo lado. Então no ano 95, marca a perseguição desse Domiciano. E aí os documentos da igreja começam a aparecer, mas de uma forma mais estruturada. Então já tinha liturgia. Vocês lembram que na aula passada nós vimos a liturgia? Vocês lembram o que é liturgia? A forma de fazer culto. Lembram que entrou música, tinha pregação, forma de reunião, a festa ágape. Lembram que eu falei na semana passada? A festa do amor, que depois eles falaram, não, vamos retornar ao princípio da ceia do Senhor. Então essas coisas estão acontecendo, as pessoas estão se convertendo. Está convertendo grego, está convertendo africano, está convertendo judeu, está juntando todo mundo. E essa igreja, ela não tem uma liderança específica, ela não tem uma pessoa que determina as coisas. Então, está se formando. Quem determinava direções até antes desse período era, na sua maioria, o apóstolo Paulo. Por que ele determinava direções? Porque ele saiu nas suas 3 viagens missionárias, ele pregava nas igrejas, depois ele escrevia as cartas para as igrejas. E essas cartas eram as direções que eles davam para seus filhos espirituais. Só que isso se multiplicou e perdeu o controle. Aí o apóstolo Paulo morreu, aí no ano 70 o templo caiu, e aí veio a primeira perseguição, espalhou mais, então essa igreja está se formando. Bom, então ela já era mais centralizada administrativamente, ou seja, não tinham congregações formadas, já tinham algumas lideranças estabelecidas, bem como ênfases teológicas, um tanto diferentes daquelas do Novo Testamento. Conseguem perceber aqui? ênfases teológicas diferentes das do Novo Testamento. Quais são as ênfases teológicas do Novo Testamento? Os ensinamentos de Jesus e as cartas de Paulo.
Então, já começavam a ter algumas ênfases. E eu vou abordar algumas ênfases erradas que a igreja adotou. E o que a gente tem que aprender com os erros? A não cometê-los. Porque a ênfase da vida da igreja tem que ser os ensinamentos de Jesus e da palavra que nós entendemos, inspirada por Deus. Ok? Então aqui já tinham essas divergências. São os primórdios do surgimento da Igreja Católica. Aí apareceu pela primeira vez aqui o termo. O título da aula é Igreja Católica, mas não a Igreja Católica que nós conhecemos. A do Padre Henrique, a do Padre João. Gente, todo mundo conheceu um Padre Henrique na vida, não conheceu? Todo mundo conheceu um Padre Henrique. Então, o termo católico aparece, mas não é essa igreja católica, não. Vamos entender que termo é esse. Surgimento da igreja católica. O chamado velho catolicismo é uma referência à igreja pré-constantiniana. Ou seja, a imagem de hoje tem alguma coisa errada. Hã? Gente, eu coloquei no grupo a aula. Se vocês quiserem ler aí no celular, é só ler a aula, tá? Se aparecer notificação, repreende em nome de Jesus. Depois da aula vocês veem. Tá melhor, poxa, tá melhor. Então eu vou lendo aqui que eu vou acompanhando com a luzinha. Então, pré-constantiniana, nós vamos entender o que é isso. Ou seja, anterior ao imperador Constantino, ano 313, cujas ações decisivas analisaremos à frente, não nessa aula de hoje. Mas Constantino, ele foi um cara que teve muita pertinência, já aí no catolicismo romano. Então, nós estamos vendo aqui, ó, a igreja pré-constantiniana, ou seja, do ano 100 ao ano 313. O que estava acontecendo com essa igreja? É isso que nós vamos entender. Pode subir aqui. A igreja católica. Vocês já entenderam que igreja católica é essa, né? Ok? E por que católica? No segundo século, diante de crescentes problemas internos, diversidade teológica, heresias e desafios externos, acusações e perseguições, a igreja sentiu a necessidade de definir mais claramente sua identidade institucional e teológica. O objetivo visado era a obtenção de maior unidade estrutural e uniformidade doutrinária. Desse processo resultou a Igreja Católica. Então, muitas heresias. O que é heresia, gente? Aqui, ó, o significado de heresia. Divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa. Vou ter que ler no meu, tá ruim de ler ali. Dito ímpio ou insultante contra o que considera como sagrado. Blasfêmia. Então, dentro da igreja, tinha um monte de ideia torta. Tinha gente que dizia que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era um espírito melhorado, que recebeu Deus lá no Rio Jordão, quando foi ser batizado por João Batista, aí ele recebeu uma... E aí tinha de tudo, ele recebeu uma luz, ele era um cara normal, ele recebeu uma luz e não sei o quê. Nós estamos aqui, ó, já 100 e tantos anos depois da morte de Jesus. Os apóstolos já morreram, aquele tempo da igreja de Jerusalém apaixonada passou, Jerusalém não existe mais. Onde estão os crentes de Jerusalém? Só naquelas 2 pregações de Pedro foram 8.000 pessoas. Esse povo foi perseguido, foi espalhado pelo mundo. Então, muitas ideias e filosofias aconteciam no meio da igreja. Então, era esse tempo. Era aqui, ó.
Onde que eu estava lendo? Aqui, ó. Crescentes problemas internos. Então, diversidade teológica. Ah, Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Tinha gente que achava que era, tinha gente que achava que não era. E aí, os que falavam que não era, puxava para um lado, os que achavam que não era, puxava para outro. E aí, os textos de Paulo têm validade espiritual? Alguns achavam que não, isso aí foi só uma carta que Paulo escreveu para Coríntios, isso aí foi só uma carta que Paulo escreveu para os romanos, isso aí não tem inspiração do Espírito Santo, não. Outros já diziam, não tem inspiração do Espírito Santo. O que Paulo escreveu para os romanos serve para nós. Outros diziam, não, o que Paulo escreveu para os romanos servia para o romano. Entende a bagunça generalizada? Aí essa foi a força que resultou a construção da Igreja Católica. Vamos entender o que é a Igreja Católica. A expressão Igreja Católica é encontrada pela primeira vez em uma carta escrita pelo bispo Inácio de Antioquia. O que era Antioquia, gente? Nós vimos na aula passada. Alguém me fale, pelo amor de Deus, o que era Antioquia? Estou sozinho nessa? Uma cidade. E o que acontecia em Antioquia? Tinha uma igreja. Uma igreja que era forte, que sustentava Paulo, isso aí. Antioquia foi o centro missionário do mundo na época. Foi a cidade da qual saíram as 3 viagens missionárias de Paulo. Eu mostrei o mapa aqui semana passada, hein, gente? Então, coloca aí Atos 11, 26 para mim. Gente, desculpa, eu vou ler aqui, porque ali está ficando difícil para mim. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Nós nascemos em Antioquia. E por que eles foram chamados cristãos em Antioquia? Porque o comportamento deles imitava Jesus. Então a força, a chama da fé mundial saiu de Antioquia. E o termo católico sai de uma carta do bispo Inácio. Quem era o bispo Inácio? Foi o pastor de Antioquia nessa época. Era o cara que ficou lá fazendo a obra de Deus, continuando. Paulo morreu, as viagens missionárias passaram, Jerusalém caiu e o cristianismo foi espalhando pelo mundo, mas a igreja de Antioquia continuou lá, sendo estruturada, sendo formatada, sendo alinhada. E o bispo Inácio escrevendo uma carta para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna é citada por nada mais, nada menos que Jesus. Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 e 9. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, todo mundo já conheceu uma igreja batista de Esmirna, não já? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Jesus falou isso aqui para quem, gente? Hã? Olha lá, vocês estão de máscara. Tá, mas para qual foi a pessoa que Jesus falou isso, que escreveu? João. João que escreveu. E onde João estava quando ele escreveu isso aqui? De pátio. 90 anos, mais ou menos, após a morte de Jesus. Então, Jesus vem e cita a igreja. Jesus cita 7 igrejas: Filadélfia, Esmirna, Tiatira, Sardes, né? nesse capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, estou falando isso para vocês se situarem. Ao anjo da igreja, o pastor da igreja de Esmirna, escreve isso. Então, dentro da igreja, tinham aqueles que se diziam. E aí Jesus pega pesado, porque quem está falando isso aqui é Jesus. Então, ele dizia, dentro da igreja, tem aqueles que se dizem judeus e não são,
mas são da sinagoga de Satanás. Olha só. Isso eram as coisas que rolavam dentro da igreja. Então os caras estavam envolvidos com a fé cristã, mas não tinha nada de fé cristã. Na verdade, esses eram pessoas decididamente envolvidas com os princípios satânicos que estavam infiltrados dentro da igreja para destruir a obra de Cristo. Né? E hoje em dia, normalmente a gente ouve falar, o satanista está no meio da igreja tentando influenciar. A gente tem que orar, porque isso pode acontecer. Pode acontecer. Abrindo parênteses, teve um dia que a gente estava no ensaio da worship aqui, quando eu era baterista, estava ensaiando. Aí subiu um camarada ali, eu olhei daqui, não tinha aquele fechamento ali, o cara estava todo caracterizado, varinha de condão, cheio de colares da Irmandade Satânica. Ele não teve dificuldade nenhuma de demonstrar os símbolos que ele usava. Quem estava aqui que lembra disso? Aí ele chegou ali, aí eu saí, não, o Eduardo também lembra. O Gilberto também lembra. Aí eu saí da bateria, fui até ele. Quando eu olhei até ele, ele falou comigo, eu só quero participar da adoração. Aí eu tive que separar as coisas. Eu sabia qual era a verdadeira intenção, mas ali tinha um ser humano. Eu falei com ele, vem num culto. Porque agora a gente está ensaiando, aí você vem num culto. Aí ele, não, tá bom. Foi muito educado, desceu. Mas ele estava com todos os símbolos. Foi bom, porque estava. Mas mais delicado é quando está o culto, né? Isso acontece, gente. E quem protege a igreja é Jesus. Como estava protegendo aqui. Mas eu estou voltando para situar vocês o termo católico. Então, o bispo Inácio escreve isso para a igreja de Esmirna. E ele está querendo chegar em algum lugar quando ele usa o termo católico. Qual é o lugar que ele está querendo chegar? Nesse lugar aqui, ó. Por volta do ano 110, foi que ele usou pela primeira vez a palavra católico, escrevendo a carta de Antioquia para Esmirna. Qual deveria ser o conteúdo dessa carta? Não temos a informação, mas devia ser alguma coisa nessa linha. Olha, varão, vigia aí nas infiltrações, nas heresias. Vamos guardar a ortodoxia, vocês vão entender o que é essa palavra. Vamos guardar a centralidade em Jesus. Vigia, não sai da bênção não. Olha a prostituição, olha a mentira. E ele está trocando uma ideia pastoral para levar o povo na linha de Jesus. Entendem? Então isso está acontecendo mais ou menos no ano 110 depois de Cristo. Mais ou menos não, no ano 110 depois de Cristo. A palavra vem do grego, katolikos. Está aí no negocinho de vocês. E significa geral, universal, kata, de acordo com, mais, holos, o todo. Kata, de acordo com, mais rolos, o todo. Então a palavra católico significa de acordo com o todo. Ok? O todo do Evangelho de Jesus. A partir do segundo século, a expressão foi utilizada para designar a igreja verdadeira. Aí agora os irmãos estão falando o seguinte: nós temos que sair do meio dessa bagunça filosófica, teológica, institucional, e nós temos que ser uma igreja fiel aos ensinamentos de Jesus, às doutrinas de Paulo e aos textos do Velho Testamento. Aí eles tomam essa decisão para designar a igreja verdadeira, apostólica, ou seja, que segue o caminho dos apóstolos, certo? Ortodoxa, o que significa ortodoxo? Que professa os padrões e normas ou dogmas estabelecidos, tradicionais, em oposição aos movimentos dissidentes e aos grupos heterodoxos ou heréticos. Heterodoxo, o contrário de ortodoxo, que contraria os padrões, normas ou dogmas estabelecidos em certo domínio. Eles queriam fazer tudo da igreja, gente. Eles queriam fazer tudo da igreja, eles queriam fazer uma instituição, eles queriam fazer um clube social, eles queriam fazer uma nova ordem mundial, eles queriam fazer de tudo. Mas o bispo Inácio está escrevendo lá para o anjo da igreja de Esmirna, fala, mano, chega junto, vamos ser crente mesmo. Entende? A gíria aqui é só para
ficar um pouquinho engraçado, para vocês entenderem. Então ele está falando, vamos ser crente mesmo, vamos, então vamos. Então vamos sair dos heterodoxos, vamos sair das heresias, que eu já expliquei para vocês o que é. Vamos sair dos princípios errados e vamos ser uma igreja cataholos, de acordo com o todo do evangelho. Aí nasceu o termo catolicismo. A intenção foi maravilhosa, certo? Então uma igreja que está fundamentada nos princípios de Jesus. A Igreja Católica caracteriza-se pelos seguintes elementos de unidade e identidade. Aqui, lembrem-se, nós estamos estudando história. Então, nós estamos estudando os fatos que aconteceram na história. E esses fatos nos ensinam alguma coisa. Eles tiveram uma intenção maravilhosa de voltar aos princípios. Mas quando eles começam a voltar aos princípios, eles perdem algumas essências. Olha só. Seguintes elementos de unidade e identidade. Bispo monárquico. Ao contrário do primeiro século, em que cada igreja tinha vários bispos ou presbíteros, agora, cada igreja passou a ter um só bispo, com autoridade sobre os presbíteros e diáconos. Para isso, deu-se ênfase à ideia de sucessão apostólica. Os bispos tornam-se guardiões da unidade e ortodoxia da igreja. Agora o termo ortodoxia já não é bicho de sete cabeças para ninguém, né? Já entendem? O crescimento da importância dos bispos, eventualmente, deu grande destaque aos bispos das cidades mais importantes, especialmente de Roma. O que aconteceu aqui? Tinha muita confusão, cada um fazia o que queria. E aí, os irmãos, pelo que tudo indica, o precursor desse movimento foi o bispo Inácio, de Antioquia, e eles se juntam para ter uma igreja católica. E essa ideia é muito boa. Mas existe uma prerrogativa no Evangelho. O Evangelho não são palavras persuasivas de sabedoria humana. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para todo aquele que crê. Então, fazer uma unidade institucional de uma verdade essencial passa pelo caminho perigosíssimo do empoderamento humano. Quem que tinha a postura correta? Paulo. Paulo ajudava as igrejas, Paulo impulsionava as igrejas e Paulo falava para os líderes: sejam fiéis ao que eu ensinei para vocês. E ele seguiu o caminho fazendo a obra. E ele fez o desenho maravilhoso dos 5 ministérios. Que está lá em Efésios, a gente cansado de falar isso. E o mesmo Espírito deu uns para apóstolos, outros para os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ali, Paulo já estava desenhando na cabeça dele, porque Paulo era um cara que vivia à frente do seu tempo, e ele já sabia que isso ia acontecer. Então, se todos seguissem essa estrutura, iam surgir vários apóstolos para instituir profetas, pastores, mestres, dentro dos ensinamentos do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, do apóstolo João, da Bíblia. Só que os irmãos não entenderam isso. Eles quiseram sair da problemática, mas eles acabaram construindo a base para uma construção imperialista. Consegue entender isso? E aí aconteceu isso, o bispo monárquico. O que essa expressão nos fala? Essa expressão nos fala de uma autoridade eclesiástica fundida com uma autoridade pública. Porque monarquia é princípio de governo social, né? Daí vem os reis e tal. Então, vocês conseguem perceber a igreja se aproximando do Estado? Então era o bispo monárquico da cidade tal. Ou seja, dentro da cidade só pode ter esse cara. Consegue perceber isso? E aí a cristandade vai se unindo a isso. E ele tem autoridade. Está mexendo aí, Patrick? E ele tem autoridade
sobre os presbíteros e sobre os diáconos. Cadê os 5 ministérios? Lembra o que eu falei na aula passada? Dos cargos executivos, funcionais, que não tem problema nenhum existirem, mas da essência fundamental do ministério, segundo a orientação de Paulo. Lembra que eu falei isso na aula passada? Eles esqueceram disso. E eles foram seguindo por um caminho mais fácil para se manter a ortodoxia. Vamos lá. Regra de fé. As verdades fundamentais da fé cristã passaram a ser claramente expressas na forma de credos trinitários. Essas declarações de fé tinham fins didáticos, catequéticos, confessionais e litúrgicos. Vou passar o significado dessas 4 palavrinhas para vocês. Então eles começaram a construir credos trinitários, regras de fé, didáticas, catequéticas, confessionais, litúrgicas e apologéticas. Vamos ver lá. Significado. Didático. Que tem por fim ensinar e instruir. Catequético. Processo de ensino das doutrinas religiosas. Ou seja, evangelismo. Confessional. A partir de uma confissão de fé. Litúrgicos. Processos de ensino pautados nas formas de cultos e celebrações. Apologéticos. Ensinos pautados na defesa da fé. Vocês conseguem entender que a motivação era muito boa? Mas a liberdade de ação do Espírito Santo está cerceada. Vocês conseguem entender? Por quê? É a essência do Evangelho. Não tem jeito de eu chegar lá na África e falar para os irmãos, faz o culto igual faz no Brasil. Eles não vão fazer. Eles vão fazer do jeito deles. Tem alguns crentes brasileiros que vai na África e sai repreendendo o espírito maligno na hora da adoração deles. Por quê? Ué, é igual o candomblé, ué. Eles estão batendo os tambores, mas é o estilo deles. Aí quando coloca uma regra litúrgica, então é regra. Aí todo mundo tem que fazer desse jeito. Não dá para o Evangelho. Mas, por outro lado, não pode virar bagunça. Qual que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio não é embalagem, é conteúdo. Vocês estão aqui, gente? Amém? O ponto de equilíbrio do Evangelho não é embalagem, é conteúdo. Então, a essência do conteúdo tem que estar associada à essência da palavra. E até então eles não tinham a palavra estabelecida como palavra. Eles tinham como os escritos dos evangelistas as cartas de Paulo. Nós vamos ver isso aí um pouquinho para frente. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês. Analisar a história, nós temos que ser impassionais. Isso foi o que aconteceu. Mas nós temos que observar aonde isso levou. E eu já estou ensaiando para vocês aonde isso vai chegar. Eu acho que vocês já capturaram aonde nós vamos chegar com esse entendimento do que o catolicismo se tornou. Ele começou muito bem, mas essa não era a vontade de Jesus. Então, a vontade de Jesus é que se existam igrejas em todo mundo com fundamentos, essências, raízes, princípios de liderança, propósito, na essência da palavra de Deus e liberdade de execução. Entendem isso? Nós temos aqui Comunidade 7 aqui, Assembleia de Deus ali, Ives do outro lado, outra igreja apostólica missionária ali. Cada uma é identidade, não dá para chegar e falar assim, não, é tudo a mesma igreja. Não, não é, porque o ser humano não é um só. Mas nós temos que ter a mesma essência. Se pregamos um Jesus que não é o Filho de Deus, essa que prega, se pregamos não, se pregam. Vamos mudar a frase. Um Jesus que não é o Filho de Deus, essa que prega que Jesus não é o Filho de Deus, não é a igreja cristã. Ponto, final. Vocês estão conseguindo entender? Então eles construíram esses credos. A intenção muito boa. Encontramos alguns exemplos antigos dessas regras de fé nos escritos de Irineu.
Irineu foi um historiador da igreja, inclusive está chegando para mim um livro, Eclesia de Irineu, 400 páginas, eu acho, né? 365, se alguém quiser emprestado, para ler. 465, para ler em uma semana e me devolver, tá, Julieta? Eu empresto. Uma semana. Então, Irineu foi o cara que escreveu. E assim, encontramos isso, é uma fonte documental. Então, esse livro que está chegando, ele tem esses escritos, essas regras, porque são lindas, a gente precisa aprender, a gente precisa entender. Mas o empoderamento que o processo foi sendo construído em cima dele, quem se beneficiou dele foi um camarada que não tinha que estar na igreja. Satanás. Entendem? Amém ou não amém? À medida que o tempo passou, os credos foram ficando mais extensos e complexos, até chegarmos aos séculos 4 e 5, com as suas sofisticadas formulações credais. Então, século 4, 400 anos após a morte de Cristo, 500 anos após a morte de Cristo. Aí os caras foram escrevendo, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nisso, e foram desembaraçando, e o negócio foi, e foi. Bom, agora nós vamos entrar no cânon do Novo Testamento. O que é cânon? A palavra cânon vem do original grego, que significa vara de medir. A igreja precisava de ter um texto uniforme. Ainda não tinha a Bíblia. Mas a igreja precisava de ter uma soberana. E não eram os credos de Eusébio, de Inácio, de Domiciano, de quem fosse. Mas era algo essencial. E como se encontrar esse algo essencial? Aí os irmãos começaram a pensar, gente, como é que a gente vai fazer isso? Por quê? Por mais esforço que o catolicismo estivesse fazendo para sintetizar em um único pensamento, não ia sintetizar, porque o que importa é a essência. Então os irmãos foram buscando. Aí vamos ler aqui, ó. Enquanto o cânon do Novo Testamento coincide na maioria das igrejas cristãs, o mesmo não ocorre no Antigo Testamento. Pausa. Então, o que é o cânon do Novo Testamento? Está aí na sua mão. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, Filemon, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, Apocalipse. Então, os irmãos já tinham isso. Pulei Tiago e Hebreus, obrigado. Os irmãos já tinham isso em mente. Olha, são esses textos que falam da essência do fundamento do pensamento de Deus para a humanidade. E esses textos nós podemos confiar. E isso foi se tornando unânime entre toda a cristandade no mundo. Gente, dentro de uma realidade confusa dessa, para se trazer a unanimidade só por obra do Espírito Santo. É ou não é? Essa é a maior evidência da inspiração do Espírito Santo nos textos. A unanimidade de aceitação. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Então foram textos que foram passando de geração em geração. Nós já estamos aqui 500 anos depois da morte de Jesus. E tem-se o entendimento disso. Então o cânon foi formado. Olha, cristãos, vocês vão acreditar nesses textos aqui. Vocês vão pautar a vida de vocês nesse pensamento fundamental. E isso ninguém tira da Bíblia. A Bíblia fala uma só verdade para todas as cabeças. Hã? Oi? Não tem uma pessoa. Foram os irmãos que foi correndo de igreja para igreja, pastores e pastores, bispos e bispos, e essa aceitação foi se tornando unânime. Então, era aceitado, claro que a igreja de Antioquia foi uma grande referência. Aí, as igrejas da Ásia, Sardes, Esmirna, Tiatira, as igrejas onde Paulo pregou, Gálatas, Coríntios, Filipos, Éfaso. Então, esses textos, os 27 textos, livros, já eram de aceitação unânime.
claro que existe muita história. A gente poderia fazer um curso do cânon bíblico, que a gente ficaria 6 meses estudando. Dá um pouquinho de volume para mim, Patrick, por favor. Quanta coisa aconteceu, e a gente ficaria estudando até chegar nesse denominador comum. Mas a nossa aula aqui é a história da igreja, então eu preciso fazer vocês entenderem. Vai, na leadership, né? Mas nem todo mundo aqui é da leadership. Ei. Então tá. Essa questão, assim, Patrick, pode deixar assim. Essa questão está relacionada com a Septuaginta. Eu já falei da Septuaginta aqui, vocês lembram? Uma tradução das escrituras hebraica para o grego, realizada antes de Cristo. Qual a questão? A dificuldade de aceitação com o Velho Testamento. A Septuaginta foi a tradução dos textos do hebraico para o grego. Eu falei muito isso naquela aula do Império Alexandrino, da cultura dos helenistas. Lembram disso? Quem lembra disso? Alguém lembra? Joia. Então posso seguir tranquilo aqui. A tradução começou a ser realizada por judeus em Alexandria, sob Ptolomeu II, Filadelfo. Esses eram os líderes de Alexandria, que eu já falei para vocês. Em 285 a 246 anos antes de Cristo, a Septuaginta estava pronta. Então os judeus colocaram os textos hebraicos na linguagem grega. E todas as pessoas do Império Grego, que era o mundo da época, começaram a crer nos textos do Velho Testamento no grego. E tinham os prosélitos. Quem eram os prosélitos? As pessoas que já aceitavam o ensino do Velho Testamento, mas do judaísmo. Sendo nessa época traduzido o Pentateuco. Essa versão é denominada também Septuaginta. Pois teria sido elaborada por 70 ou 72 eruditos judeus ao Pentateuco. Foram acrescentados os demais livros, cuja tradução foi feita por um grande número de pessoas diferentes. Por volta do final do século, do 2º século antes de Cristo. Todo o Antigo Testamento, e pelo menos seu conteúdo principal, havia sido traduzido ao grego. O cânon do Antigo Testamento era usado nas igrejas cristãs no final do 1º século. O Concílio Judaico de Jâmnia estabeleceu o cânon escrito do Antigo Testamento. Bom, cheguei no ponto que eu queria. Os textos do Novo Testamento, que já eram aceitos, eu estou correndo aqui, mas ainda é 6h15. Aí, Eduardo, você começa a se mexer. Achei que já era 6h30. Culpa do Eduardo. O cânon do Novo Testamento, ele faz muitas referências ao Velho Testamento. Faz ou não faz? Genealogia de Jesus, de onde Jesus veio. Paulo fala dos ensinos de Moisés. Apocalipse fala de Abraão. Todo o Novo Testamento fala do Velho. Então, as igrejas já aceitavam os textos do Velho Testamento, na pré-Bíblia. Ou seja, não era Bíblia. Mas eram os textos que eles fundamentavam para embasar sua essência. E tinha muita coerência. Gente, nós estamos falando de um período de 500 anos de história. E aí teve o episódio... Não, teve episódio não, deleta. Eu ia falar dos manuscritos de Qumran, mas os manuscritos de Qumran foi agora, século XX. E aí os irmãos já aceitavam isso. Mas existiam muitos textos hebraicos do Velho Testamento. E quais seriam então os textos inspirados? Ficava essa dúvida, essa bola quicando. O Novo Testamento estava certo, 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Todos os que estão na nossa Bíblia. Mas os do Velho Testamento, aí tinha os livros lá, alguns deles. Judite, Tobias, livro de Enoque. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então eram livros que a essência fundamental deles divergia alguma coisa da inspiração de Deus através do Espírito Santo. E aí foi nesse concílio de Jâmnia que os judeus se reuniram. Reuniram para quê?
para tirar os cristãos do circuito do livro deles. Não, esse livro é o seus, esse é o nosso. Foi para isso que teve o concílio de Jânia. Mostra aí o mapa para mim, fazer um favor, só para mostrar a cidadezinha de Jânia. Aqui. Oi? Pode. Aqui é o mapa da Mesopotâmia. Então, várias cidades aqui que já não são as cidades mais que eram quando era Judeia, porque a Judeia caiu. Então viraram outras cidades, mudou totalmente a organização aqui da Mesopotâmia. E aqui, mas os judeus estavam aí, estavam enfiados nas cidades aí. E aqui era a cidade de Jânia. E o que tinha em Jânia? Jânia tinha, vamos colocar numa linguagem fácil de entender, a maior universidade judaica da época. O maior centro de estudos era em Jânia. Porque os judeus estudam muito. Então eles se reuniam ali para estudar, para rever. E aí eles fizeram esse concílio para definir nessa cidade. Agora vamos ver o slide do concílio. Esse eu vou ter que ler aqui. Não, eu leio aqui. O concílio de Jânia foi realizado por volta do ano 100 depois de Cristo, sob a liderança do rabino Zakai. Foi um concílio anticristão que visava separar claramente a doutrina dos cristãos da doutrina judaica. Até nessa época, os judeus não haviam fechado o cânon hebraico das Escrituras. Por isso, estavam divididos. O historiador judeu dessa época, Flávio Josefo, o que é importante, obrigado, o que é importante citar Flávio Josefo? Que Flávio Josefo é um cara historiador normal. Ele não é escritor bíblico, ele é um historiador. E ele aborda todos esses acontecimentos. Tem até o livro dele, A História dos Hebreus, uma leitura leve, suave, 1.200 páginas. Eu aconselho vocês a fazerem. Aí você vai ver muita coisa. Então, relata em uma de suas obras 3 partidos distintos dos judeus: os fariseus, os saduceus e os essênios. São judeus pela raça, mas além disso estão unidos entre si por uma afeição mútua maior do que a dos outros. Mas a motivação principal era combater o avanço do cristianismo, que pregava doutrinas contrárias aos judeus, como o juízo final, a imortalidade da alma. Basicamente, foram 2 decisões tomadas nesse concílio. Primeiro, os judeus excomungam os cristãos, proibindo-os, inclusive, de frequentar as sinagogas. Segunda decisão foi sobre a inspiração das escrituras antigas, usando critérios exclusivamente nacionalistas para estabelecer uma lista. Então, esse foi o concílio, essa foi o fundamento do concílio. Agora, o que foi o concílio? O que foi a decisão? O livro não poderia ter sido escrito fora do território de Israel. O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego, mas apenas em hebraico. O livro não poderia contradizer a lei de Moisés, Pentateuco. Sobraram, então, 39 livros, que são os livros de Gênesis a Malaquias. Foram considerados inspirados pelos rabinos da época. Essa lista diferenciava, então, a lista da Septuaginta, excluindo 7 livros, chamados hoje deuterocanônicos, e mais 6 que foram incorporados em formas de apêndices. E aí, aqui fala os livros deuterocanônicos: Eclesiástico, Judite, Sabedoria, Baruque, Tobias, 1º e 2º Macabeus. Esses foram livros que os sábios judeus que traduziram a Septuaginta aceitaram, e o concílio de Jânia rejeitou. Apêndices: 3º Macabeus, 4º Macabeus, Susana, Bel e o Dragão, Salmos de Salomão e Epístola de Jeremias. Então, eles entenderam que esses livros não tinham essa essência que eles precisavam para discernir a inspiração espiritual. O cânon judaico das antigas escrituras recebeu o nome de Tanakh.
Então fecharam o cânon em Jânia, no ano 100. E aí, os cristãos, eles passaram a aceitar, dentre todas esses processos que foram acontecendo, eles passaram a aceitar, isso já estamos lá no ano 500, quando foi o breve relato que eu li aqui, eles passaram a aceitar o cânon hebraico. Porque o Tanakh era a Bíblia dos judeus, e o Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou textos do Novo Tempo, dos cristãos. Aí os cristãos falaram, tudo bem, vocês não nos aceitam. Nós até entendemos isso. Mas nós aceitamos a palavra de Deus que está com vocês. Por isso, o Velho Testamento vai ser incorporado no nosso livro Regra de Fé e Prática. Por isso que desde criança na igreja, a gente escuta dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por quê? Esses livros, os 39 do Velho Testamento, mais os 27 do Novo Testamento, formando os 66 livros, foram instituídos lá no ano 500, mais ou menos, os livros inspirados para os cristãos usarem como a palavra de Deus. E isso vale para nós, e contra esse fato não há argumentos. A palavra de Deus é poderosa, é forte, é viva, e é eficaz e é transformadora. Amém? Nós precisamos ler os 66 livros, linha por linha, palavra por palavra, e encher a nossa vida dessa poderosa palavra de Deus. Ok, pessoal? Então terminamos a nossa aula aqui hoje. Introdução do período da Igreja Católica. Então, entendemos por que a igreja passou a ser católica, por que a expressão, o investimento válido para se lutar contra muitas confusões, mas a perda da essência quando a decisão do homem quer prevalecer para resolver uma coisa que quem tem que resolver é o Espírito de Deus. Ok? Hoje, a gente ainda até vê algumas pessoas aí se chamando cristãos, mas vivendo fora da essência do princípio. A gente vai brigar? Não. Eu quero viver no princípio. Está aqui, ó. A palavra que me dá o princípio. E aí, essa é a velha Igreja Católica, e agora nós já entendemos a formação do cânon, como ele passou a ser aceito, e nós vamos continuando na história, entendendo esse período da Igreja Católica, do ano 100 ao ano 313, até o fim desse módulo, que no meu planejamento estão mais 3 aulas. Vamos ver se dá certo. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus.